E aí, pessoal, tudo bem? Que coisa boa, coisa maravilhosa. É isso aí, galera do bem. Bora lá. Mais uma aula, né? Mais uma conversa, mais um diálogo. Aqui, o Emerson Soares, professor do Acadêmico, professor de Filosofia e Sociologia, e vou estar acompanhando vocês aí, né, com a aula de Sociologia. Hoje, galera do bem, nosso tópico é Karl Marx. É isso mesmo. Nós estaremos conversando sobre esse grande sociólogo. Não sou somente sociólogo, né? Ele traz algumas discussões diante da questão de sociologia, ele vai trazer algumas discussões com relação à questão da economia. Tá? Digo a vocês o seguinte, não tem como fugir dele. Gostar dele é uma questão muito complexa, né? Primeiro porque as suas teorias elas estão relacionadas a um século, a um período, a um contexto histórico, perfeito? Não se aplicariam grande parte delas hoje, né? Mesmo porque as nuances e as diferenças são um tanto quanto gritantes. Mas o que ele traz é uma perspectiva de despertar de consciência ou de observação. Mas vamos lá ao seu processo, ok? Uma das primeiras questões que ele vai trazer para a gente, né? Ou seja, aqui a gente vai discutir 4 tópicos hoje de seu pensamento. O primeiro deles, crítica à filosofia do direito de Hegel, né? A crítica da economia política, a filosofia da história marxista e a teoria do lucro. Bom, o que ele vai observar com relação à questão de Hegel? Hegel, acorda, Pedrinho, né? Porque Hegel vai falar de uma perspectiva idealista, né? De um homem, né, com um processo evolutivo. Ele vai falar, véi, na moral, é aqui, ó, mundo real, aonde eu preciso resolver os problemas, né, desse homem real. Então não dá para falar, né, desse processo ideal, tá, enquanto eu estou discutindo aqui o homem real. Ele vai criticar a economia. Tá? Diante dessa perspectiva, nós temos uma questão que a gente vai começar a pensar, que é o positivismo. O que é essa questão do positivismo, meus senhores? É simples. É uma sistemática onde há uma crença na evolução constante, né, científica e melhoria da vida das pessoas. Ele vai falar, peraí, não é bem assim, nós temos um problema. Né? Qual é o problema? Se você pegar esse processo, ele é alicerçado em um elemento. Qual elemento? O lucro, né? De poucos em detrimento de muitos. Se você colocar essa escala planetária, a situação e a conta não fecha, entendeu? Porque você está falando em lucro, você está falando em evolução, você está falando em desenvolvimento, mas esse desenvolvimento é na Europa. E na colônia? Ou seja, e nas colônias? Então, isso não se pratica. Enquanto você está vendo evolução e desenvolvimento em determinado lugar, você não tem em outro. Beleza? Filosofia marxista e a teoria do lucro, algumas das questões que ele vai chamar a nossa atenção. Perfeito? Diante, então, dessa perspectiva, a pergunta política que nós vamos nos fazer aqui é a seguinte, meus amores. Qual é a origem do Estado? De onde é que ele veio? Né? O que ele vai estar fazendo? E aí ele vai começar a organizar e criticar, né, a filosofia do direito de Hegel. A teoria hegeliana do Estado defende a monarquia constitucional, presta atenção, como principal forma racional de constituição de um governo humano. Hegel afirma tal tese porque, segundo sua explicação agentes do Estado, as instituições que representam a sociedade civil existem porque elas decorrem de sua existência lógica, enquanto ideia no seio da família. Desse modo, o Estado nasce na família porque preexiste nela e suas estruturas jurídicas de poder se replicam no microcosmo familiar. Nesse sentido, o Estado moderno é uma organização estrutural tal qual a família. Porém, nele temos a substituição da figura do patriarca pela figura do rei. Ou seja, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho, então, tribos patriarcais, perfeito? Onde eu tenho a liderança no papel do homem, ok? Uma sociedade patriarcal. E isso faz o quê? Isso é reflexo na sociedade civil. Sendo reflexo na sociedade civil, quem será o grande líder, né, dessa sociedade civil? Esse grande patriarca, que então é o rei. Perfeito? Diante dessa perspectiva, né, Marx então escrevia na Gazeta e ele vai dar uma
conversada, né, com Hegel. A crítica à lei punitiva do roubo de lenha de 1842, precedida pela lei negra, né, de 1723. A lei do Estado inglês passou a desprezar a universalidade dos hábitos. Né? Como assim? Eu tenho que observar que existe hábito. O que é hábito? No caso aqui, a gente vai falar de cultura. Defesa da propriedade privada sobre um homem comum. Professor, isso é problema até hoje? Claro, isso é problema até hoje. Né? Nós vamos ter ali o caso no interior do Tocantins, onde você tem as quebradeiras de coco, que tem o hábito, o costume de fazer o quê, senhoras e senhores? Ela tem o hábito, o costume de entrar nos territórios, entrar nas propriedades, né? Fazer as caieiras, né? Fazer então ali os seus grandes fornos, coletar os grandes fornos, não, pequenos fornos, coletar o babaçu, retirar a castanha. Isso é um hábito cultural, né? Então nós temos até, inclusive, a organização das quebradeiras de coco nessa região, perfeito? Mas aí você tem um problema, você tem a defesa da propriedade comum, né? E essa discussão ainda até hoje ela existe, sabia, pessoal? Né? Não somente desse período. A classe social burguesa imprimia a lei e o seu caráter. Presta atenção, pessoal. A lei ela é reflexo de quê, pessoal? De quem a cria. Não levando em consideração outros grupos sociais, outros elementos sociais, outros indivíduos dessa sociedade. A propriedade é privada e pertence a mim, a ela eu vou defender. Mas espera aí, como é que fica a vivência das pessoas que dependiam desse local para retirar a madeira ou a lenha para poder fazer a sua alimentação? Compreenderam? Né? E aí, não é uma forma lógica proveniente da família. Porque a família, pessoal, deixa eu só prestar atenção aqui com vocês, quando a gente fala família é locus de proteção. Ontem cheguei encantado, né? Minha pequena filha, ela ontem chegou encantada da escola, me explicando o que o professor de geografia da sexta série explicou para ela, né? Me explicando o que era lugar, né? Dentro dessa questão de lugar, a questão de família, ou seja, criação de laços. Olha só para você ver, 11 anos ela explicando, tão maravilhada, aquela questão do lugar dela, né, do ponto de existência dela no grande universo, que seria a casa dela, e a criação desses laços, eu me encantando e ouvindo ela indo para casa sorrindo. É muito bom. Ela compreendeu esse processo de família, nessa questão de lugar. Mas essa questão de lugar é um local de proteção. Proteção da integridade, de desenvolvimento e uma série de questões. Mas aqui ele critica Hegel e nós estamos aqui no século XIX. Vamos lá, pessoal? XIX, né? Aqui século XVIII e depois no século XIX. Beleza, pessoal? A nossa perspectiva aqui agora é qual o método empregado para compreender a origem do Estado moderno. Professor, o que eu estou tentando entender aqui? Eu estou tentando entender aqui, PP. Opa, o que é PP? Propriedade privada. Pô, professor, por que eu preciso entender a PP? Por que eu preciso entender a propriedade privada? Simples. Muito simples. Né? A seguinte perspectiva da PP, da propriedade privada, é a mim pertence, eu tenho a posse, né? É meu, então tem um probleminha. Ninguém mais pode usar. Só que aí tem um detalhe pequeno que eu preciso entender. O que dá direito à posse? Então, como o Estado defende essa posse? Como o Estado regula as relações dos indivíduos mediante essa posse? Né? O que será criminalizado, o que não será criminalizado? Então, essa questão aqui que se chama. Para a crítica, né, da economia política, aí Marx vai trazer a questão, né, da dialética materialista ou dialética histórica, que é o que a gente vai discutir. Minha investigação chegou ao resultado de que tanto as relações jurídicas como as formas de Estado não podem ser compreendidas por si mesmas, ou seja, fechadas em si mesmas. Por quê? Nem pela chamada evolução do espírito humano, né? Essa geral do espírito humano, essa aqui é de Hegel, tá bom? Essa evolução, ela é de Hegel.
que a gente estava discutindo agora. Mas sim, acentua, pelo contrário, as condições materiais de vida. Opa, cujo conjunto Hegel resume seguindo o precedente dos ingleses e franceses do século XVIII, sob o nome de sociedade civil. O que a anatomia da sociedade civil deve buscar a economia política. Peraí. Vamos lá? Essa sociedade civil deve buscar o desenvolvimento da economia política. Mas essa economia política ela não é uma economia includente de todos os indivíduos, defendendo o interesse de um pequeno grupo social. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Qual é esse grupo social, pessoal? Burguesia. Pô, professor, por quê? Porque as relações históricas, elas são o quê? Materiais. Infraestrutura e superestrutura, né? Infra e superestrutura. Infraestrutura, questão econômica, ou questão material. Como assim, professor? O que é que determina as nossas relações? O que eu sou, senhoras e senhores? Eu sou o Emerson Antônio Soares? Não. Eu sou uma mercadoria. Perfeito? Eu sou um produto. Tá? Vocês estão comprando um tempo de vida meu. E aí esse processo, né, se organiza da seguinte forma. Essa infraestrutura. O que a gente deve pensar? Quais são e como se dão as relações de subexistência dos indivíduos nos tempos e espaços? De novo, quais são e como se dão as relações de subexistência dos indivíduos no tempo e no espaço? Tá? Eu tenho comunismo primitivo para a história. Depois eu tenho o quê, senhoras e senhores? Servidão coletiva, ou modo de produção asiática. Depois eu tenho o quê, senhoras e senhores? Vamos lá. Modo de produção escravo. Depois, modo de produção feudal e modo de produção, o último, capitalista. Opa! Isso quer dizer que as relações materiais, elas são a infraestrutura. São o que então, senhoras e senhores? Elas são a base. Porque as nossas relações, para a subsistência dos indivíduos, determinam as nossas relações, ou seja, vai determinar o nosso papel dentro da sociedade, uma série de questões. E essa questão produz o que, senhoras e senhores? Vai produzir cultura. Ok? Essa cultura vai produzir o quê? Leis, que será superestrutura. Então, dialética materialista ou histórica. Como é que isso se constrói historicamente? Como é que isso se dá historicamente? Um tentando mandar no outro. É briga, é fight, ok? It's time! É isso aí, meus nobres. Beleza? Qual a origem da revolução ao longo das histórias? Quais são os pontos de inflexão? Descontentamento. A galera, quando não está feliz, ela faz o quê? Revolução. É mais ou menos por aí. Vamos lá. Revolução Francesa, senhoras e senhores. Né? Que foi o problema da Revolução Francesa? Que foi o problema da Primavera dos Povos? Que foi o problema da Primavera Árabe? Ou seja, insatisfação, meus nobres. A Revolução Francesa, então, essa insatisfação, ela vai trazer ali uma grande transformação. Beleza? Qual a origem das revoluções? E aí a gente vai nesse processo. Beleza? Para crítica da economia política. Vamos lá. Estado representa o povo sem estar conectado com seus anseios. Né? Reflete as estruturas de classe social. Isso mesmo. Né? Segundo Marx, então, o que é esse Estado? Esse Estado ele vai ser o quê? Ele é o representante do povo. Agora, ele está conectado com os anseios desse povo? Ele vai refletir a estrutura da sociedade. Ok? E o povo, privado de participação política, a Declaração Universal dos Direitos do Homem Cidadão. Ou seja, peraí, professor, mas o homem participa. Peraí, meus amores. Nós estamos no século... Qual século aqui? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Né? Século XIX. É isso aí. Eu estou no século XIX. Esse contexto aqui é do século XIX. Essa participação ampla e restrita não existe, meu nobre. Ela será conquistada.
Pega a visão, meu jovem. A gente terá movimentos sociais até 1950 que são de quê? Característica, meu jovem. I have a dream. Espero que meu inglês esteja melhor. Tá? Esse processo em 1950 é o quê? Igualdade civil, Jeff. Ou seja, direitos, busca por igualdade civil. Professor, mas espera aí, a galera até 1950 está buscando igualdade civil? Tá. Depois de 1950 é que nós teremos a eclosão dos novos movimentos sociais. Que novos movimentos sociais? Movimento feminista, movimento LGBT, movimento ambiental. É, meu nobre! Ou seja, depois que todo mundo entendeu, né, que houve a igualdade civil, o que essa galera agora quer? Eu sou um ser de direitos. Peraí, o direito, quando então é conquistado, ele cai na minha conta? Não. Ele vai precisar ser o quê? Efetivado. E como é que ele é efetivado? Ele é conquistado com organização, articulação. Perfeito? Então, o povo, até esse aqui, está privado da participação política. O trabalho é a sua principal dimensão existencial. Ou seja, ele não participa das tomadas de decisão. O que ele faz? Trabalha. Proletário. O que é proletário? Aquele que tem prole para sustentar. Perfeito? Então, a síntese de Karl Marx. Então, temos um problema político com as raízes econômicas e sociais. Ou seja, o povo trabalha. De onde é que deriva todo o lucro? Trabalho. Mas ele não participa das tomadas de decisão. Então, eu tenho um problema na economia. A economia, então, que controla o Estado, define o que, meus amores? As leis. O que são as leis, meus amores? Superestrutura. Mas nessa superestrutura, quem é que participa desses processos de tomada de decisão? Um grupo só. E o outro está fazendo o quê? Trabalhando. Perfeito? Peraí, o trabalho dele gera o quê? Lucro. E aí, vamos um probleminha. Então, eu tenho um problema social aqui. Understand? Opa, peraí, entenderam? Vamos lá. E aí vem o manifesto comunista, né? A história é a marcha ininterrupta em direção ao progresso da história. Vamos andar! A história não se desenvolve na direção do desenvolvimento do espírito absoluto da razão humana, como dizia Hegel. Opa, ele discorda aqui, ó. A história é uma marcha ininterrupta em direção ao progresso, não ao espírito absoluto da razão humana. O que ele está dizendo aqui? Acorda, Reguinho. É isso mesmo, acorda, Reguinho. Ou seja, coloca os pés no chão. O meu problema é aqui, ele é real, no mundo físico, não ideal. A história se desenvolve por meio da dialética, confrontação das forças produtivas. Tá? Ou seja, essas forças produtivas, discordando, né, das suas relações, vão discordar. Logo, o motor da história é a luta das classes sociais. E aí, como eu coloquei para vocês, né, o Manifesto Comunista vai colocar a evolução histórica dos sistemas de produção que reflete uma dialética histórica e econômica e social. Vamos lá? Comunismo primitivo, que é o primeiro deles. Divisão do trabalho é sexual, ou seja, é uma divisão de gênero. As mulheres vão ficar especificamente ali com a coleta, né? E com tomar conta da família. Nós temos inclusive uma sociedade aqui que é matriarcal. E o homem vai para casa. Meninos fazem uma coisa e meninas fazem outra. É um processo de especialização. Ok? Outra questão do Manifesto Comunista. A escravidão. Conflito entre escravos, plebeus e patrícios. Interesses diferentes. O que aconteceu aqui, senhoras e senhores, no comunismo primitivo? Simples. Houve um conflito de gêneros, né? Onde, a partir da propriedade privada, é isso mesmo. 2.200.000 anos antes de Cristo, o surgimento do gênero Homo, até por volta de 10.000, quem mandou foi quem? A mulherada. Sociedade matriarcal. Depois, a sociedade, né, com o desenvolvimento da Revolução Neolítica, que é a Revolução Agrícola, o que aconteceu, senhoras e senhores? Quem aqui está mandando? Os homens. Entendeu? Isso aqui é a perspectiva de Marx. Escravidão, conflito entre escravos, plebeus e patrícios, né? Ou seja, sociedades que vão lutar.
Servidão, conflito entre servos e senhores, né? Porque aqui é 1, 2, 3. Capitalismo, né? Conflito entre a burguesia e o proletariado. Socialismo, conflito entre as classes, né? Ou a classe dirigente e a dirigida. O comunismo, a solução final para os conflitos, onde a gente teria, né, a divisão. O que eu tenho aqui, pessoal? A divisão entre, todas as sociedades, entre o braço intelectual, né, o intelectual e o trabalho, né? E isso vai causar essas diferenças. Bom, o Manifesto Comunista. Do ponto de vista da estrutura social, todas as sociedades têm atividades que definem como infraestrutura que determina a superestrutura, que foi o que eu coloquei para vocês ali agora. O que é infraestrutura, senhoras e senhores? A economia e as relações sociais. O que é a superestrutura? São as leis, os direitos, é a ideologia, a forma de pensar e é o aspecto da religião. Beleza, galera? Do ponto de vista da estrutura social, todas as sociedades têm atividades que definem como infraestrutura que determina a superestrutura. Isso eu já coloquei. A infraestrutura é a base, presta atenção. Grava essa palavra, pessoal. O que é infraestrutura? Base material. Aquela que faz a existência humana, a subsistência humana. São as condições que determinam a minha subsistência humana. Como assim? Propriedade privada na servidão coletiva? Não, a propriedade é do Estado, o Estado é teocrático. O que eu faço? Sou servo. Por que eu sou servo? Porque eu preciso existir, velho. Eu não tenho terra, eu preciso plantar. Então eu vou fazer o quê? Vou me integrar àquela sociedade para poder existir ali, camarada. Ok? A superestrutura é uma base mental, né? Direitos, ideologia religiosa, né? Da sociedade que permite a ela interpretar e pensar a realidade. Perfeito? Bora lá? Pergunta economia. Qual a origem do lucro e da exploração? Vamos lá. A crítica à economia política é simples. Marx irá estudar as obras do iluminismo escocês, apoiado e financiado por seu amigo Friedrich Engels. Para os economistas como Adam Smith, David Ricardo, a lei fundamental do mercado é o quê? Presta atenção, pessoal. A lei da oferta e da demanda, ou seja, o produto tem seu preço fixado de acordo com a sua disponibilidade no mercado e de acordo com a procura que há nele. Laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar. O mercado se autorregula. Por quê? Por causa dessa lei. Essa lei busca mostrar que, naturalmente, o preço de um produto se ajusta ao interesse do vendedor em querer vender a sua mercadoria e pelo dinheiro disponível dos compradores. Ou seja, quando eu tenho, né, procura, preço e produção, o que acontece com o preço? Quando eu tenho procura, alta demanda, preço, produção, o que acontece com o preço? Ele despenca. Ou seja, quando a procura, né, declina, vamos lá, e o preço diminui, a produção diminui, o preço aumenta. Isso quer dizer que se eu tenho uma grande procura, né, e uma baixa produção, qual que é a regra? Aumento do preço. É inversamente proporcional. Se eu tenho uma alta procura e uma baixa produção, aqui, o que eu terei? Um aumento do preço. Se eu tenho uma baixa procura, né, e uma alta produção, o que acontece com o preço? Diminui. A lei da oferta e da procura. Beleza, galera do bem? Então, esse aqui é o contexto naturalismo econômico. Qual a origem do lucro no campo? Adam Smith reconhecia que o preço da terra aumentava à medida em que ela se tornava uma fonte de produção de riqueza, bem material, né? Isso mesmo, como comida, ferro, etc. Aí ela passa a ter um valor, pois mais e mais pessoas desejavam se tornar donos da terra. Consequentemente, do mesmo modo que o valor da terra aumentava, o preço do seu aluguel aumentava também. Logo, duas coisas ocorriam. Vamos lá? Para o trabalhador que aluga a terra, menos lucro lhe viria às mãos, o que dificultava que ele se tornasse dono das terras. Porque se ele começa a ter um aumento, né, nos produtos que ele produz e o aluguel da sua terra está pequeno, o que ele passa a fazer? Ele passa a acumular mais dinheiro e efetivamente passa a fazer o quê? Ser proprietário. A margem de lucro de quem que vai aumentar? Do dono da terra ou do trabalhador? Opa! A margem de lucro aumenta do dono da terra. Porque o que ele vai fazer? Quanto maior ou mais quantidade de produto está saindo, maior o valor da terra. Pois,
Quanto mais o trabalhador produz riqueza, menos ela irá custar, dando à produção aumento e a oferta diminui o seu preço. Consequentemente, é um mercado cheio de produtos, proprietários lucrando, mas os trabalhadores trabalhando mais para pagar os seus arrendatários. Há um esforço maior de um determinado grupo para poder manter a sua terra, o seu trabalho. Qual a origem do lucro na cidade? Essa foi a origem do lucro no campo. A relação entre o arrendatário e o arrendador, ou seja, o dono e aquele que aluga. Tá? Os preços vão subindo à medida do valor ou do desejo do proprietário, não daquele que ali trabalha. Se torna lucro a diferença entre o preço final e o custo da produção. Vemos que, para que um negócio siga expandindo e crescendo, há uma tendência a preservar o preço competitivo, ao passo que lhe aplica um corte de custo na produção, dando cada vez menos ao trabalhador ou cortando a qualidade do produto. Aí eu tenho um problema. Né? Quando eu diminuo a qualidade, isso é indesejável. Por quê? Porque se eu tenho uma qualidade menor, o que vai acontecer? Eu tenho uma menor aceitação desse produto no mercado. Agora, se eu tenho um salário menor do trabalhador, bom, existe um exército de reserva aí, ó. Se você não quer, meu velho, tem uma fila esperando ali de fora. Tá? É isso aí, meu irmão. Ok. Parecia então a prática economicamente viável fazer o quê? Ainda mais tendo massa de trabalhadores urbanos que precisavam trabalhar. Qualidade, pagamento e preço são os fatores que a gente vai observar. Então, o que é a mais-valia? A mais-valia é a relação em que produz o trabalhador e a mercadoria. Tá? Vamos lá, por exemplo, eu trabalho 25 dias por mês. Nesses 25 dias eu vou produzir 10 pares de tênis por dia. Isso quer dizer que quanto custa cada par de tênis? Suponhamos que cada par de tênis ali custe R$10. Isso é uma suposição. Eu ganho R$20 por dia. Opa! Se 10 custam, vamos ali colocar preço de custo, 5 pares. 5 pares de tênis é o quê? É o lucro. Então, aqui a mais-valia é o valor produzido pelo operário e o valor do salário. O restante está nas mãos de quem ali efetivamente não produz e não trabalha. Essa é a nossa grande discussão. Tá? O trabalho, meus amores, ele torna-se mercadoria. O que eu acabei de falar para vocês? O trabalho ele já foi um valor, presta atenção, o trabalho já foi um valor social. Tá? Mas ali com o processo da manufatura, ou seja, da industrialização, esse processo de conhecimento ele foi sendo mais fragmentado, mais dividido. Como assim? O artesão ele conhece desde a organização do produto, fabricação do produto, ou seja, do fio, da linha que ele vai utilizar, até o tecido final. Agora o que acontece? Alguém se especializa na linha, alguém vai se especializar no processo de pigmentação, alguém vai se especializar em vender o tecido, alguém vai se especializar em transportar o tecido. Opa, o que aconteceu, professor? Ninguém mais conhece o produto do início ao fim. Ninguém mais, ok? Olha só para você ver, tá? Essa cor roxa, ela já foi produzida com um pigmento ali pelos fenícios, se eu não estiver muito equivocado, tirado de um caracol. Tá? Hoje você, depois da questão química, você tem a cor colocada em todos os lugares. Tá? Então, eu não tenho mais um trabalho artesanal. Trabalho alienado. O que é esse trabalho alienado? É justamente isso que eu expliquei para vocês. Tá? O trabalhador não produz somente mercadorias, ele produz a si mesmo. E o trabalhador como uma mercadoria. Isto é, à medida em que produz o fato das mercadorias em geral. Deixa eu só explicar uma coisinha para vocês, pessoal. Quando eu estou aqui dando aula e vocês, depois de um ano, aí você chega no final do ano e manda aquela mensagem. Pô, professor, fechei redação. Pô, professor, foi massa. Professor, o senhor dá aula de filosofia e sociologia, o que tem a ver com redação? Não esquece, repertório, análise. Beleza? E aí a galera chega então no final do ano falando assim, fechei, fui bem, fiz as questões, arrasei, foi sucesso, foi top. Eu me reconheço ali naquela produção, Ou seja, só que aí eu já estou falando de quê? De capital humano, mensurável de uma outra maneira.
Mas a grande maioria das pessoas faz o quê? Ela não reconhece-se no produto final que ela faz. Ela não vê, ela não se vê naquilo. Né? Mas por que ela trabalha? Porque todo mundo precisa comer, né, meu filho? A grande maioria de nós faz nessa quesito, tá bom? Quanto mais o trabalho desgasta, desgasta trabalhando, tanto mais poderoso se torna o mundo objetivo. Alheio que ele cria diante de si mesmo. Tanto mais pobre se torna ele mesmo em seu mundo interior, tanto menos o trabalhador pertence a si próprio. Gente, eu gosto de dar aulas, né? Gosto de fazer facas artesanais. Eu adoro de paixão, mexer com plantas, né? Então, quando eu vejo as plantas, eu me vejo ali, né? Eu consigo lembrar do tamanho pequeno. Então, agora, quando você não consegue se reconhecer, né? Você se perde de si mesmo. A mercadoria, o que é a mercadoria? Vamos lá? A externalidade do trabalho aparece para o trabalhador como se o trabalho não fosse seu próprio, mas de um outro. Você não se reconhece, como se o trabalho não lhe pertencesse, como se ele, no trabalho, não pertencesse a si mesmo, mas a um outro. Ele perde a si mesmo. Né? O que é isso? É quando você faz alguma coisa e aquilo que você produziu você não se enxerga. Né? Natureza mais trabalho é igual a mercadoria. Opa! Valor de uso e valor de troca. Né? Valor de uso e valor de troca. Né? Valor de uso. Deixa eu explicar para vocês o que é valor de uso. Se eu pego um copo, né, de uma marca famosa e pego uma cabaça, ou pego uma cuia, ou pego qualquer outra coisa, qual que é o valor de uso? O valor de uso é a finalidade que se dedica ao produto. O que se dedica a um copo de marca ou a uma cuia, a uma cabaça, ou seja, um outro elemento? Tomar água. Isso é valor de uso. Mercadoria, valor de troca. O valor agregado que aquele produto possui, por quê? Ele incentivou você a comprá-lo. Né? Então vamos lá? O que é essa mercadoria? Né? Valor de troca. Ok? Não de uso. Ah? Oh, não entendi, professor. Eu tenho um Xiaomi. Tá? Você deve, por exemplo, aquela pessoa que tem um iPhone Mega Pro Blaster. Ou seja, qual a finalidade do telefone? Compreenderam? Uma representa, tá? Ou seja, a questão de status social. Ok? E o valor de uso é subjetivo e concreto, né? Que é o que a gente colocou aqui aos dois elementos. Objetivo e abstrato. Se torna valor, não retorna para o trabalho a apropriação do valor. Portanto, essa questão aqui ela é exploração. Ok? Bom, a Escola de Frankfurt buscou desenvolver uma teoria crítica, né, desse conhecimento. Para eles, a racionalidade técnica e instrumental dominou a sociedade a partir da Revolução Industrial. Uma das consequências dessa forma de racionalidade é a objetificação e os aspectos, né, da cultura que torna a arte massificada e industrial. Por força da industrialização da cultura, desde o começo do filme, já se sabe como ela termina, ou seja, quem é recompensado, né, ao escutar a música, o ouvido é treinado e perfeitamente capaz de, desde os primeiros compassos, de adivinhar ali o desenvolvimento. Fica igual o Edgar Allan Poe. Quando essa música toca, você já sabe que o tubarão vai devorar alguém. O Edgar Allan Poe não tem nada a ver com o filme Tubarão, né? Mas, ou seja, você não tem aquela inovação, você não tem aquele suspense, aquela coisa que te cativa. Dá uma olhada em alguns filmes franceses, vocês vão gostar. O cinema argentino também é muito mágico, né? Então aqui a questão da Escola de Frankfurt, a gente vai estar discutindo a cultura enlatada, né? E o que é isso aqui? A dominação. O que a gente está discutindo, pessoal? Alienação. Não esquece. Ó, professor, se eu saiu de Marx, foi para a Escola de Frankfurt, qual é o tópico, meus amores? Alienação. Ok? E meus nobres e queridos colegas, meus lindos, meus amores, essa foi mais uma conversa que nós tivemos hoje e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!